A vida é um sopro e, mesmo assim, você age como se tivesse o controle do tempo, como se pudesse negociar com o amanhã. A verdade é dura. Ninguém tem a garantia do próximo segundo. Ninguém tem o direito de adiar a própria existência, porque cada instante que você deixa escapar não volta. O estoicismo sempre ensinou que a morte não é inimiga, é conselheira. Ela sussurra em silêncio. Viva agora, porque amanhã não existe. A psicologia reforça que a mente se sabota quando cria ilusões de futuro eterno, e a religião lembra que a vida é um dom, não uma posse. Por isso, o primeiro gatilho que você precisa acionar é o da consciência. Pense agora, se esse fosse o seu último dia, você estaria orgulhoso de quem é? A mente humana é um campo de batalha. De um lado, os medos, as dúvidas, os traumas. Do outro, a coragem, a disciplina, a fé. Quem vence? A resposta é simples. Vence aquilo que você alimenta. Se você nutre a ansiedade, ela cresce e devora sua paz. Se você alimenta a raiva, ela se torna maior do que a sua razão. Mas se você fortalece a disciplina, a calma, a reflexão, a sua alma se torna inabalável. O estoico não é frio porque não sente. Ele é firme porque aprendeu a não se perder em emoções passageiras. E é nesse ponto que a psicologia moderna e a filosofia antiga se encontram. Tudo o que domina você controla o seu destino. Pense em quantas vezes você se perdeu em comparações. Olhou para a vida dos outros e sentiu que a sua não era suficiente. Esse é um veneno psicológico, a inveja silenciosa, o desejo de ser outro, a ilusão de que a felicidade está sempre em um lugar que não é o seu. Mas o verdadeiro poder está em aceitar a própria jornada, lapidar o próprio caráter, erguer a cabeça em meio às próprias batalhas. O cristianismo chama isso de carregar a cruz. O budismo chama de aceitar o sofrimento como parte do caminho. O estoicismo chama de amor fati, amar o destino. Nome diferente, essência igual. Agora imagine sua vida como um livro. Cada escolha que você faz é uma linha escrita. Cada erro é uma mancha, mas cada aprendizado é uma nova página. O problema é que muitos vivem como se estivessem apenas rabiscando, sem perceber que um dia esse livro será fechado. E o que ficará escrito? Uma história de coragem ou de arrependimento? Aqui entra outro gatilho, o peso da responsabilidade. Se você não assumir hoje que sua vida depende das suas decisões, alguém vai escrever por você. E talvez essa história não seja a que você queria viver. Os filósofos antigos sempre repetiam: ninguém pode ser senhor do mundo se não é senhor de si mesmo. Você quer poder? Quer liberdade? Quer respeito? Então governe suas paixões, domine seus vícios, vença suas sombras internas. A psicologia chama de autocontrole, a religião chama de santificação, o estoicismo chama de domínio da razão. Nome não importa. O que importa é que a luta mais difícil não é contra os outros, é contra você mesmo. Quantas vezes você caiu na armadilha de acreditar que seria feliz só depois de conquistar algo? Quando tivesse dinheiro, quando tivesse sucesso, quando tivesse alguém. E, quando conquistou, percebeu que a sensação durou pouco. Isso acontece porque o vazio interior não se preenche com coisas externas. Só se preenche com propósito. Só se preenche quando você entende por que existe. O sentido da vida não é o que você recebe, mas o que você oferece. O que você dá, o que você constrói, o que você deixa. A religião chama isso de legado espiritual. A filosofia chama de virtude. A psicologia chama de autorrealização. Se você está ouvindo isso, não é por acaso. Talvez você precise desse choque de realidade agora. Talvez o universo esteja te lembrando de parar de viver como espectador e assumir o papel principal da sua própria história. E aqui está outro gatilho: a escassez. Você tem menos tempo do que imagina. A juventude passa, a energia passa, as oportunidades não voltam.
tudo o que você adia, você perde. Olhe para trás e perceba quantos momentos você deixou escapar porque estava ocupado demais. Quantas pessoas importantes você ignorou porque acreditava que teria mais tempo com elas? A religião fala sobre julgamento final. A psicologia fala sobre arrependimento tardio. O estoicismo fala sobre memento mori. Lembre-se da morte. Todos dizem a mesma coisa. Não desperdice o agora. A verdadeira força não está em controlar o mundo, mas em se controlar diante do mundo. Não está em evitar problemas, mas em não ser destruído por eles. Não está em eliminar a dor, mas em transformar a dor em sabedoria. O sofrimento é inevitável, mas o desespero é opcional. O caos é inevitável, mas a perda de propósito é escolha. Você não escolhe tudo o que acontece com você, mas escolhe como reage. Essa é a chave que separa os fracos dos fortes, os que vivem arrastados pelo destino e os que caminham firmes em meio às tempestades. E talvez você se pergunte, como aplicar isso na prática? A resposta não está em fórmulas mágicas, mas em disciplina diária. Levante cedo, mesmo sem vontade. Faça o que precisa ser feito, mesmo sem prazer. Cultive silêncio, mesmo quando quiser falar. Ore ou medite, mesmo quando sentir que não faz sentido. Porque a grandeza não nasce do que você faz de vez em quando, mas daquilo que você repete até que se torne parte de quem você é. Lembre-se, o mundo não vai parar para que você se organize. A vida não vai esperar você estar pronto. O relógio não vai ter piedade da sua procrastinação. Então, levante-se agora. Reaja agora. Seja quem você nasceu para ser agora.